Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal. Suculentas coloridas, suculentas de sol, como escolher as plantas para colocar no mesmo arranjo, quais suculentas podemos misturar ao fazer um arranjo assim, são perguntas que alguns inscritos têm feito e outras perguntas mais, então é o assunto do vídeo de hoje, né? Quais suculentas eu posso estar escolhendo para misturar num só arranjo. Falar também um pouquinho das echevérias glaucas, das tábuas, né? Que eu passei óleo da última vez e mostrei no canal. As suculentas que podem ficar juntas, enfim. E outras também. Então, são assuntos que alguns inscritos perguntaram e eu reuni algumas coisas nesse vídeo para eu estar falando um pouquinho com vocês, viu? Sobre a minha maneira de ver esse assunto, como eu escolho, né? E espero que possa servir de dicas para vocês. Já de antemão eu agradeço, né, a todas que fizeram perguntas, podem comentar aí abaixo quando ouvir, né, se gostaram ou não da resposta. Qualquer dúvida estarei à disposição para também responder novamente, né, esclarecer, porque o objetivo do canal é esse, né? É passar dicas do meu cultivo de suculentas que eu cultivo de forma bem simples, né, de forma comum, aqui no tempo, né, no sol pleno, no meu jardim. E eu espero que gostem, né, porque algumas dicas podem ser bastante úteis para todos nós, né, que gostamos de suculentas. Então, logo em primeiro lugar, eu vou falar de suculentas que a gente pode misturar num só arranjo, que a gente vai poder escolher para poder estar juntinhas assim como essas aqui. Como eu escolho, né? Como eu faço para me escolher plantas de modo que elas se deem bem, né? A gente faz um arranjo e deseja que o arranjo fique bonitinho, pelo menos por um período, né? Naturalmente, é sabido por todos nós que cultivamos que os arranjos e as plantas e os jardins estão sempre em movimento, porque a gente sempre precisa estar modificando, né? Algumas crescem, outras podem acabar morrendo, outras não combinam ali, não dão certo, mas enfim, como escolher? O que fazer para eu ter êxito, né, na escolha de suculentas para compor um mesmo arranjo? Antes de falar, de responder essa primeira pergunta, eu quero pedir a todos que não são inscritos no canal que, se desejarem e gostar do assunto, escrevam aí. E também já curta o vídeo para poder ser recomendado para mais pessoas saber esse assunto aqui no meu jardim, no meu canal. Então, como eu escolho? Eu vou dizer como eu escolho, né? Não é uma regra, né? Cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua maneira, a partir daquele olhar sensível, que é muito importante para a gente poder estar analisando o nosso jardim, vendo o que dá certo e o que não dá, enfim. São coisas, né, que cada um de nós vai desenvolvendo, são procedimentos, eu vou dizer assim, não é uma coisa, é um procedimento, né? É um jeito, né, que cada um de nós vai adquirindo a partir de uma observação do próprio jardim. Então, a gente observa e vê se está dando certo ou não. E a partir da conclusão, a gente vê se precisa de mudanças, né? Então, como eu escolho? Por exemplo, aqui, essas plantinhas colocadas nesse vaso de suculentas. Olha, é um vaso de cimento, tem 60 centímetros de altura, é um vaso feito de cimento, né? Eu mal passei uma tinta aqui, mas é um vaso de borda estreita. E como eu escolhi as suculentas para colocar aqui? O que eu faço, então? Para eu não correr risco de sofrer danos, perdas de suculentas, como eu faço para me escolher? Eu costumo usar plantas que eu já cultivo aqui no meu jardim. De modo que, quando eu vou escolher as plantas para colocar juntas, eu aproveito e olho aquelas suculentas que estão ali no meu jardim há algum tempo, que estão já tomando a mesma quantidade de sol, que elas já estão tomando a mesma quantidade de rega, né? No mesmo local, talvez o local ali do seu jardim, se é do lado que ela pega mais sol, se é do lado que pega menos sol no seu jardim.
Então, são observações que a gente vê onde que a gente cultiva as plantinhas, de modo que a gente pode ver, analisar para ver se essas suculentas estão aqui, nesse mesmo espaço, estão tomando a mesma quantidade de rega, a mesma quantidade de sol todos os dias, naturalmente, eu vou retirá-la dos vasinhos individuais, juntá-las em um vaso só, elas vão ficar juntas, porém não vão sentir tanto. Por que eu penso assim? Porque a gente já está tirando a suculenta de um lugar que elas já estavam acostumadas. Então, elas não vão sentir tanto. Por quê? Porque você simplesmente tirou de forma individual e agrupou, ajuntou-as, né, num só local. Então, não tem como dar errado. Se você continuar observando, oferecendo a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de regas, certamente as suculentas vão continuar. A preocupação da inscrita era o medo, né, de perder plantinha. E eu não tiro sua razão, não, porque a gente tem sim, né? Eu não gostaria de perder plantinhas. Então, a preocupação é aceitável, é normal, é saudável, né? Essa preocupação tranquila, sem preocupação excessiva. Porque a gente não quer, né? Depende de um investimento, você comprou uma plantinha, você não quer perder. Além disso, você quer um arranjo bonito, colorido, de plantas que se dão bem. Então, uma maneira que serve como dica e que eu gostaria aqui, né, de deixar para vocês é essa que eu acabei de dizer. Eu observo para unir no mesmo vaso algumas suculentas que eu já cultivo em um local que elas já tomam a mesma quantidade de sol e estão bem. De modo que essas eu vou ter certeza de que não vão sentir caso eu simplesmente retire do vaso individual e coloque, né, juntos assim, em um arranjo maior. Mas se não ficou claro, pode me perguntar aí nos comentários que eu terei prazer de dar mais uma explicação do meu modo de cultivar suculentas assim, ó, todas ajuntadinhas, viu? Aqui eu tenho um exemplo de um arranjo que eu fiz recentemente num balde. E peguei suculentas e juntei todas no mesmo arranjo, que foi um balde, com o objetivo não só de desocupar espaço, né? Mas também de fazer, assim, alguns arranjos que dessem bastante presença, né? Que ficasse bem bonito aqui nesse canto do jardim. E coloquei aqui nesse cantinho. E olha só, podem notar que acho que é o penúltimo ou antepenúltimo vídeo aí que tá aí atrás no canal. Vocês poderão conferir depois, antes, né? Depois, melhor dizendo. E elas nem sentiram. E estão aqui no sol pleno, né? Então, por que ficaram assim bonitas e nem sentiram? Exatamente porque ao colocar aqui, eu peguei suculentas que já estavam no sol. Eu peguei plantas que já estavam acostumadas no sol, porém em vasos individuais e simplesmente amontoei todos em um balde só. Daí deu certinho. Por isso eu não preciso ter medo, né? Eu tive esse cuidado de pegar plantas que já estavam sendo cultivadas no tempo. E aí não tem como errar. E ficou bonito assim, olha. Agora eu vou responder as perguntas sobre as glaucas, né? As echevérias glaucas que estão aqui no meu jardim tomando sol. Inclusive, eu mostrei esse arranjo aqui no último vídeo e também mostrei esse aqui e disse que eu estaria colocando elas aqui para tomarem mais sol, visto que estava num local que não tinha tanto sol. Daí surgiu a dúvida, né? Se elas não iam queimar. Aí, respondendo essa dúvida, eu vou dizer como é, né? Qual é o motivo que eu mudei para cá e por que eu disse que não estava num local que tinha sol, que tinha menos sol, melhor dizendo, né? Esse é o ponto. As glaucas estavam num local, não só as glaucas, como essas aqui também, eu tinha refeito esses arranjos, né? E tinha colocado num local para elas estarem ali só durante o período em que eu lavava as tábuas para me recolocar.
de modo que elas ficaram um tempo tomando menos sol. De um lado do meu quintal aqui, que pega só o sol da manhã. Então, daí, por isso que eu mencionei que elas estavam tomando menos sol. Então, a preocupação de queimar eu não terei, porque elas já estavam tomando sol. Elas estavam tomando sol na parte da manhã. Já aproveito para falar um pouco da adaptação, né, que também foi uma dúvida, que é exatamente isso. Como eu faço a adaptação? Serve de exemplo o que eu fiz com as glaucas. E eu espero que sirva aí de dica para vocês que perguntaram, né, que está no início e que tem dúvidas sobre a adaptação também. Olha, as glaucas estavam de um lado do meu quintal aqui, vocês podem observar que todo o quintal tem um lado que pega sol de manhã e tem um lado que pega o sol da tarde, não é verdade? Então, para fazer a adaptação, eu costumo fazer isso. Eu pego as plantinhas e inicialmente coloco do lado do meu quintal que pega só o sol da manhã. Elas vão passar aí uma semana, talvez até mais um pouquinho, tomando só o sol da manhã, até mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, né? Para depois que elas já estiverem acostumadas a tomar o sol da manhã todos os dias, seguidos por vários dias, aí elas já estão um pouco acostumadas, eu coloco as do outro lado. Porém, não para tomar o sol da tarde todinho, para tomar o sol da manhã e mais um pouquinho do sol da tarde. E vou fazer o mesmo processo por uma semana até 2 semanas, para depois eu deixá-las tomando sol durante, né, o dia inteirinho. Aí ocorre o processo completo da adaptação. É esse o modo que eu escolhi para fazer esse processo de adaptação aqui com as minhas plantinhas e que dá certo. Porém, um olhar sensível é muito importante, porque o sol que cai aqui na minha região, né, que brilha aqui no sol da minha região, ele pode ser diferente um pouquinho, né? Pode ter menos intensidade do que o sol que cai aí no mesmo período e na sua região. Por isso é importante a observação. A observação, o olhar sensível, essa observação importante é muito bom, porque você gosta das suas plantinhas e naturalmente não quer perdê-las, né? Assim como eu também não quero. Por isso é importante a gente observar. Não quer dizer que se meio-dia o sol aqui na minha região tem 1 grau, tem uma quantidade de graus, e na sua região vai ser a mesma quantidade, né? Não quer dizer isso. Por isso a importância da observação. E essas dicas, esses exemplos de como cultivar é importante para a gente ter uma ideia de como a gente pode iniciar o procedimento. No entanto, eu reafirmo sempre e acho importante a importância do olhar sensível para nós estarmos observando nós mesmos, o nosso ambiente, o nosso clima, o nosso quintal, o nosso jardim, as nossas suculentas, né? Então, é muito importante fazer isso. Aproveito agora e vou falar um pouquinho do mendonçai. Também foi pergunta de inscritas sobre a quantidade de água. Olha só, gente. Eu rego, por exemplo, quando eu coloco assim, e eu tenho vários, né, montinhos assim, olha, fiz uma poda recente, né? Então, eu faço assim, e do mesma maneira que eu molho as demais suculentas, eu molho eles. A mesma intensidade de sol que pega do lado de cá, vai pegar do lado de lá. Então, eu não tenho essa diferença, essa mudança com relação ao mendonçai. Se ele estiver tomando sol, eu não preocupo com a rega, eu rego naturalmente. Entenderam? Se o substrato secar com 3 dias, eu rego de 3 em 3 dias. Se secar com 4, é de 4 em 4. Se secar com 1, é exatamente assim. De modo que é isso que eu faço. E aqui em casa, se tiver sol, o mendonçai, eu rego normalmente, né? Naturalmente, se você está cultivando uma suculenta em um local aí do seu jardim que não tem tanto sol, que esteja pegando a luz da manhã,
né? Aquele local que pega aquele sol mais ameno, aquele sol mais fraquinho de manhã. Se você molhar em demasia, ela vai crescer mais, ela vai estiolar, porque a quantidade de sol não está equilibrada com a quantidade de regas. Por isso que é importante o sol para as suculentas. Porque se você está com um substrato bem drenante, drenável, aquele que você molha e a água escorre e sai lá fora, lá embaixo. Se você está com um substrato que tenha uma capacidade boa de dreno, de drenagem, né, de escoamento, você, tendo o sol, certamente as suas suculentas vão estar bem. Porque você vai molhar, o substrato vai drenar direitinho a água e o sol vai também fazer o papel dele, né? E o resultado são suculentas lindas, saudáveis, coloridas, mesmo sendo suculentas cultivadas no tempo, elas estarão sempre lindas e coloridas. Agora, uma questão também que surgiu foi sobre as tábuas. Me perguntaram: se chover, não vai melar? Se o vaso, né, assim colocando, não vai melar as plantas? Não, gente, olha aí, ó, sequinha já. Já está seca, né? Aquele dia mesmo já secou. Absorveu com muita facilidade o óleo queimado, porque são tábuas de pinos e de pinos e, desculpa, vou lembrar aqui agora, e eucalipto. Então, são tábuas que ou são de pinos, ou então são de eucaliptos, né? Olha aqui, ó, como essa daqui, ó. Então, não fica melado. Olha aí, a que eu passei por último, olha, tá vendo? Tá um brilhozinho aqui, ó, porque essa daqui eu coloquei praticamente derramando. Mas não mela, viu, gente? Não mela. Então, deu certinho e serve de proteção para a madeira, né? Eu espero ter respondido as dúvidas de todos vocês que me perguntaram nesse vídeo. E se eu não respondi tudo, podem ficar à vontade para comentar aí abaixo. Deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, né? Uma crítica construtiva é sempre muito bem-vinda e eu gosto demais, porque olha só, esse vídeo foi possível porque vocês me fizeram perguntas. Então, o assunto eu pude aproveitar e responder aqui. Não é muito bom? Eu gosto demais desse tipo de vídeo. Fico muito feliz quando vocês me perguntam aí nos comentários. E agradeço se deixar também aquele seu joinha tão importante, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e grupos aí, né? Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!